eu vou convidar o professor Gilberto Saffart. Gilberto Saffart é aqui da casa, é doutor em Relações Internacionais, Ciências Políticas pela USP, possui pós-doutorado em Estratégia Empresarial pela FGV, é professor aqui e da Faculdade Rio Branco e possui experiência no desenvolvimento e estruturação de negócios e estratégias. É um ex-analista econômico da Gazeta Mercantil, VP do Webster Bank, Project Manager, e foi diretor de investimentos e negócios da Nexi Capital. Atualmente é consultor sênior da Resolve Global Marketing. Eu estou precisando de óculos mesmo. A gente vai o que o professor Gilberto vai apresentar para nós é o resultado de uma pesquisa sobre as relações entre macroeconomia e investimento anjo. Um dos trabalhos que nós temos desenvolvido bastante dentro do nosso ecossistema, não só Anjos do Brasil, mas diversos outros agentes, é que a gente consiga cada vez mais dados para entender como a gente age dentro desse ecossistema. Então, muito obrigado à FGV por ter nos apoiado nessa pesquisa, e eu convido o professor Gilberto Saffart para poder apresentar os resultados dela. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, Maria Rita, pela apresentação. Devia ter vindo aqui para frente, que nem o Rodrigo, para dispensar a apresentação também. Eu bobeei aqui, Rodrigo. Em primeiro lugar, queria agradecer a Maria Rita, Anjos do Brasil, pela parceria para a gente fazer essa primeira rodada. É um início de trabalho para nós começarmos a fazer pesquisas com investidores anjos, uma jornada que a gente inicia para compreender melhor o universo. É muito importante para a gente aperfeiçoar o entendimento do universo que acontece com investimentos anjos e até para aperfeiçoar para reivindicações em torno de política pública. É muito importante. Então, essa primeira pesquisa que nós fizemos é para entender a percepção dos investimentos anjos a respeito do ambiente macroeconômico e a decisão de investimento no ciclo de 2015 e 2016. Então, nós partimos de uma premissa, na verdade, negativa, que haveria um aumento da percepção de risco macroeconômico nesse período, que, na verdade, é anterior, de 2012 a 2015, e que essa percepção diminuiria, então, a propensão dos investidores anjos a realizarem investimentos nesse ciclo, na verdade, inclusive de 2015 e 2016. Então, se a gente faz o contexto macroeconômico, que haveria em torno dessa premissa que haveria para essa survey, é que o período de 2003 a 2011 foi um período, na verdade, de bonança econômica, resultado do crescimento da chamada nova classe média, e que, a partir, principalmente, de 2012, houve um início dessa diminuição dessa classe média, como entrada dessa classe média. E, então, esse esgotamento desse modelo de crescimento da economia via a classe média, estagnação do PIB e crescimento da inflação e de juros. Na verdade, a gente está colocando como período 2012 a 2015, mas, obviamente, é algo que nós estamos vivendo e que nós temos a tendência ainda, obviamente, de entrar para 2016 nesse ciclo de estagnação de PIB e crescimento de inflação e de taxa de juros. Então, o que nós fizemos é uma chamada de questionários disparadas através de um mailing do Anjos do Brasil, e outros anjos foram convidados a responder através de Snowball, ou seja, outros anjos que responderam às nossas questões, convidaram outros anjos a responderem às questões. E as respostas que nós consideramos válidas foram 56. Para que nós considerássemos válidas, teria que haver ao menos um investimento. Ou seja, se o respondente indicou que não tinha nenhum investimento anjo, então a gente não considerou como uma resposta válida. Muito bem. Então, qual que é a demografia dos respondentes? A maior parte dos respondentes, 56 respondentes, então a maior parte dos respondentes são homens, o que nos surpreende, que a maior parte dos investidores anjos
no mundo inteiro é uma população masculina. A idade média dos respondentes é 44,3 anos, população relativamente jovem, especialmente se a gente comparar com pesquisa nos Estados Unidos, a idade média é 10 anos a menos do que em comparação nos Estados Unidos. A idade média no primeiro investimento era 38,4 anos. O número médio de empresas investidas desses respondentes era 3,4, mas a moda de investir, ou seja, com mais frequência apareceu de investidos, era 2 investimentos. O nível mais alto de educação dos respondentes era pós-graduação lato sensu, com mais frequência. Hein? Então, de forma geral, para ver que o nível dos investidores de educacional é bastante alto. E o perfil profissional dos respondentes, a maior parte dos respondentes são empreendedores também, o que também é mais comum de acontecer também, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a maior parte dos investidores anjos são também empreendedores. Segundo a população de respondentes executivos, também profissionais liberais aparecem na nossa população de respondentes. Como o Cássio Spina já adiantou, a maior parte dos respondentes, esses 56, 30 respondentes, disseram que pretendem manter ou aumentar o investimento anjo em 2015 e 2016. Mas, se a gente, na verdade, olhar só essa resposta, e nós fizemos várias questões, olhar só essa resposta isoladamente não é tão interessante. Nós fizemos outras perguntas e fizemos cruzamento de outras perguntas e olhamos populações, ou seja, populações de comportamento desses investidores anjos empreendedores, esses investidores anjos executivos. Então, aí o que nós descobrimos é um certo, eu chamo, na verdade, cluster de populações, que eu digo otimistas e pessimistas em relação a esse clima macroeconômico. O que eu digo como cluster de otimista e pessimista? Então, olha a pergunta. Em um cenário de inflação e juros crescente, PIB estagnado e instabilidade política e social, eu estou menos propenso a investir em novos negócios? Essa é a pergunta que a gente fez. Se a pessoa, na verdade, disse que discorda dessa afirmação, então nós consideramos que ele é otimista em relação ao cenário macroeconômico, e, portanto, ele é mais propenso a investir. Qual que é a população que é mais otimista em relação ao cenário macroeconômico e mais propensa a investir? Majoritariamente é formado por executivos. Hein? Majoritariamente é formado por executivos. E esses executivos, então, majoritariamente pretendem manter ou aumentar o investimento anjo nesse período de 2015 e 2016. Então, eles estão mais propensos ao investimento anjo nesse cenário de crise e tendem, relacionado a outras questões que nós fizemos, tendem a acreditar que nesse período de crise é possível obter um valuation. Na negociação com os empreendedores, é possível obter um valuation menor nesse tempo de crise. Hein? Olhando uma outra população extrema, aquele que a gente chamou uma população cluster de pessimista. Cluster pessimista, só que eles estão menos propensos a investimento anjo nesse cenário de crise, ou seja, eles concordaram com a afirmação. Num cenário de inflação e juros crescente, PIB estagnado, instabilidade política e social, eles estão menos propensos a investir em novos negócios. Então, nós identificamos que a população, quem mais concordou com essa afirmação, é formado majoritariamente por empreendedores anjos. Hein? Mas, isso é interessante, quando ele se cruza com uma outra questão, que é a questão que você pretende fazer nos investimentos de 2015 e 2016, alguns pretendem aumentar o seu investimento anjo, apesar de estar negativo, estar pessimista com o cenário de crise. Mas mais da metade desse grupo aqui, que é o grupo pessimista, pouco mais da metade, pretende fugir para aplicações de renda fixa e imóveis. Pouco mais da metade desse grupo. Hein?
Esse grupo é formado majoritariamente por empreendedores e profissionais liberais. Ou seja, que conclusões nós chegamos a respeito dessa rodada, dessa primeira survey em relação à propensão do risco do macroeconômico? A maior parte dos investidores anjos respondentes pretende manter ou aumentar os investimentos em novos negócios em 2015 e 2016. Essa é a conclusão geral do número macro. Que os executivos, como grupo, são menos avessos ao risco macroeconômico que o grupo de profissionais liberais e o grupo de empreendedores. Outra conclusão, que o efeito do risco macroeconômico na decisão do investimento anjo é percebido de forma heterogênea pelos investidores anjos. O que a gente quer dizer com de forma heterogênea? Quer dizer, o comportamento de relação com o risco não é percebido de maneira uniforme por todos os anjos. Alguns anjos percebem que o momento é mais arriscado e, portanto, retraem, e outros anjos percebem, na verdade, que esse momento é um momento de oportunidade. E um momento de oportunidade, inclusive, que significa, eu posso, inclusive, obter um valuation de uma empresa menor, porque é um momento de baixa de mercado. Então, não é uma maneira uniforme de percepção de risco por parte dos anjos que responderam. O que também a gente consegue observar? Que o número de empresas que o anjo investe não afeta a percepção do risco. Poderia-se pensar que se o anjo investiu 10 empresas, ele ia ter uma percepção diferente sobre o risco. A gente não consegue observar isso. Não existe uma correlação entre o número de empresas e a percepção de risco. Finalmente, a amostra, ou seja, o número de respondentes, não é tão alto em relação à população de anjos. Se a população de anjos é 7.000, respondentes 56, a amostra não é estatisticamente significativa. Para isso é importante que nas rodadas posteriores das nossas pesquisas, investidores anjos, vocês, investidores anjos, se engajem nas nossas pesquisas e respondam mais às nossas pesquisas. Okay? Então, a amostra e as questões das surveys não são suficientes para a gente entender as razões das diferenças de percepção, especialmente porque a pesquisa não foi desenhada para isso, a gente não consegue saber exatamente por que os executivos e os empreendedores têm percepções diferentes sobre o risco. Okay? Pesquisas internacionais indicam que os empreendedores representam 70% a 85% dos investidores anjos. Para nós, é um resultado inesperado, na verdade, o comportamento de aversão ao risco desse grupo dos empreendedores. Porque era de se esperar que esse grupo dos empreendedores anjos, eles engajassem, na verdade, no comportamento de maior risco. Então, foi um resultado inesperado. Então, duas hipóteses para a gente tentar investigar em estudos posteriores eu espero que sejam nos próximos meses, em rodadas que a gente pretende fazer com nova pesquisa. Então, duas hipóteses que a gente tem que investigar podem explicar por que empreendedores anjos têm maior aversão ao risco do que o executivo anjo. Um pode ser o grau de educação financeira, ou outra, talvez seja mais provável, mas isso é só uma hipótese, é que os empreendedores temem que a crise que dizem que em 2016 ainda será maior do que foi até agora, possa afetar o negócio que eles têm e, portanto, o negócio que eles têm torna, então, eles mais avesso a eles investirem em novos negócios. Então, os empreendedores temem que a crise possa afetar a empresa fundada por eles mesmos, o que levaria, então, a um comportamento avesso ao risco. Okay? Então, essas são as conclusões do nosso primeiro estudo de investimento e relação de risco macroeconômico. Okay?